Oi pessoal, tudo bem? Tô muito feliz, ainda tô na vibe de ontem, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, dia 18, né? Ontem, sábado, foi o monólogo e o lançamento da reedição do Titiro Demonão, em São Paulo. E foi muita gente, foi muito legal, foi bem legal, assim, conhecer o povo aí que me acompanha pelo YouTube. E tinha muita gente, muita gente, muita gente. Eu vou colocar depois na íntegra. Quem está me acompanhando pelo Instagram viu, né, que eu filmei todo o monólogo ao vivo, né? Ficou direto no Instagram. Mas tem um rapaz lá que fez toda a gravação do vídeo do monólogo sobre a Marquesa e que eu vou disponibilizar aqui no canal assim que tiver todo preparado, todo editado a gravação. Recados gerais. Rio de Janeiro, dia 6 de setembro, eu vou estar no stand da Leia Brasil, na Bienal do Livro. Então eu não estou participando assim do calendário oficial da Bienal do Rio, Bienal do Livro do Rio, mas eu vou estar no stand da minha editora por volta das 5 horas da tarde. Das 5 em diante eu vou ficar por lá, acho mais ou menos até umas 8 horas da noite. Quem quiser passar para comprar o livro do Dom Pedro II ou qualquer outro livro, tiver livro meu e quer autógrafo, pode passar lá que eu vou estar lá atendendo todo mundo, como sempre. Então pode levar os livros que tem em casa, pode comprar livro lá e eu vou autografar, tá? Bater foto, que vocês adoram bater foto comigo, tá legal? E no dia 7 de setembro tem o lançamento oficial, né, do Dom Pedro II, no Museu Nacional. Vai ter uma palestra minha às 10 horas da manhã no auditório da Biblioteca do Horto, na Quinta da Boa Vista. Quem vai organizar isso é o Serviço Educativo do Museu Nacional. Então eles vão disponibilizar um link para inscrição, porque o ano passado, quando eu dei a palestra sobre a Leopoldina, foi muita procura, então tiveram que organizar e tem 100 e tantos lugares, 200 lugares, uma coisa assim, e aí fizeram o sorteio das vagas, tá? Então vai ter esse sorteio de novo, e aí mais pra frente eu passo o link, provavelmente na próxima semana já tenha o link para se inscrever para participar do sorteio. Isso às 10 horas da manhã, lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Dia 7 de setembro a palestra. Depois vai ter o lançamento com venda no local e os autógrafos. Isso é liberado. Então quem não conseguiu a senha para assistir a minha palestra, pode ir de qualquer jeito, que ao meio-dia eu vou estar lá autografando e a editora vai estar vendendo os livros normalmente para quem estiver lá, tá? Aí não precisa de senha, não precisa de nada, tá legal? E em São Paulo, o lançamento do Dom Pedro II é no dia 17 de setembro, às 19 horas, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, perto do metrô Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Tá tudo aí embaixo na descrição direitinho. Provavelmente vai ter ainda 2 outros lançamentos, um numa outra cidade, dia 5 de setembro, eu ainda não posso falar. E porque tem algumas coisas ainda que precisam ser definidas. E outro talvez também tenha lançamento em Petrópolis. Eu estou vendo com a Universidade Católica de Petrópolis e com o Museu Imperial se rola num dos 2 lugares, tá? Porque eu vou estar lá na semana do dia 8 até dia 14 eu vou estar em Petrópolis pesquisando. Então como eu vou estar lá, lançaria lá o livro também em setembro. Mas vamos ver se vai dar certo. Bom, já falei demais, o vídeo de hoje é sobre o Dia do Soldado. O Dia do Soldado é quando? Dia 25 de agosto, né? No próximo domingo. Dia 25 de agosto, Dia do Soldado. Mas por que 25 de agosto? O que tem no dia 25 de agosto de tão especial? Pois bem, essa comemoração foi instituída por lei em 1925, porque nesse dia nasceu uma pessoa que o Exército queria homenagear, que foi o Duque de Caxias, que nasceu em 25 de agosto de 1803. Ele era filho de militar, irmão de militares, foi alistado, né, no Exército com 5 anos de idade, num batalhão que o pai dele era o comandante. Mas assim, era meio pro forma, né? Tipo mascote, não que aos 5 anos de idade o Caxias já estava lá combatendo. Luiz Alves de Lima e Silva é o nome completo dele. Então, os Lima e Silva eram soldados profissionais e que com a vinda da corte portuguesa acabam entrando para a nobreza
lusitana, né, como moços fidalgos, comenda de Cristo, vai nobilitando a família que morava aqui no Brasil. Só que essa família que passa a receber essas benesses por conta da vinda da família real portuguesa para o Brasil, acaba ficando do lado do Brasil na época da independência. E aí lá com 20 anos de idade, o Luiz Alves de Lima e Silva está combatendo aonde? Lá na Bahia, em 1823, para libertar a Bahia do jugo dos portugueses. E aí isso ele vai passar mais de 40 anos em todas as guerras e revoltas que o Brasil teve, né? Todas as revoltas que teve no Brasil, o Caxias estava lá, né? O Luiz Alves Lima e Silva estava lá, o que fora do Brasil igualmente. Então assim, é bem impressionante, eu tive que anotar porque é tanta coisa. Então em 25, em 23 ele está lá metido com a libertação da Bahia do jugo dos portugueses. Esse 23. Em 25 ele já está lutando na Cisplatina para não deixar que a Cisplatina se separe do Brasil, né? Que no final vai acontecer isso, né? E que vai virar o Uruguai, a província da Cisplatina. Em 1841, ele está aonde? Ele está no Maranhão. Ele vai ser nomeado, ele vai estar lutando contra a Balaiada, né? A revolta dos Balaios. Ele vai ser nomeado presidente da província do Maranhão e vai derrotar a revolta. E por que Caxias? É o primeiro título que ele vai receber do imperador Dom Pedro II. Caxias, porque o município de Caxias, no Maranhão, foi um dos principais focos da revolta que foi debelado por ele. Então ele acaba recebendo do imperador o título do lugar que ele pacificou, basicamente. E esse título ele vai barão, marquês, até chegar a duque. Mas calma, eu já chego lá nessa parte do duque. Isso em 41, né? Acabou lá a balaiada. E aí ele, em 42, ele está em São Paulo, pacificando a província por conta da Revolução Liberal de 1842. Aí ele é mandado para o sul por conta da Farroupilha. 45, acaba a Farroupilha. Aí em 52 ele está lutando na frente do exército brasileiro contra o Oríbes e Rosa, né, Argentina e Uruguai. Depois ele vai lutar, ele vai ser o grande. Aí já nessa época ele já ganha o título de marechal. E já também nessa época ele é chamado de veterano da Guerra da Independência, né, porque fazia 20 anos que ele já tinha lutado, quase 30 anos que ele já tinha lutado contra os portugueses lá na Bahia a favor do Brasil. E aí, no fim, qual vai ser o último serviço dele no campo militar? Vai ser como marechal, comandante em chefe do exército da Tríplice Aliança contra os paraguaios, né, a Guerra do Paraguai, que ele dá por encerrada a partir do momento que ele toma a capital do Paraguai, Assunção. E aí ele já estava doente e ele acaba abandonando o posto, largando tudo e voltando para o Rio de Janeiro, onde ele vai ser recebido pelo imperador Dom Pedro II, que vai lhe oferir o título máximo da nobreza brasileira, que era de Duque de Caxias. Sendo ele, então, o único duque que o Brasil teve e que não pertencia à família imperial, né? Lembrando que dentro da família imperial, além da Duquesa de Goiás, que era irmã do Dom Pedro II, filha de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, a gente também teve o Duque de Santa Cruz, que era o irmão da Imperatriz Amélia, né? O Augusto Leuchtenberg recebe o título de Duque de Santa Cruz. Então esses títulos ficavam dentro da família imperial. O Duque de Caxias foi o único fora da família que recebeu esse título máximo da nobreza brasileira por conta dos serviços prestados. Mas não foi só no exército. Ele era do Partido Conservador. Ele é escravocrata, enfim, era um homem do seu tempo, né? Dentro do que existia na época, né? Da elite da época, né? Toda basicamente escravocrata. Então ele era conservador, era do Partido Conservador. Ele vai ser presidente de província, né? Ele vai ter cargos administrativos dentro do Império. Ele vai também ele vai ser conselheiro, né? Ele vai participar do conselho do imperador. Vai ser ministro
e vai ser primeiro-ministro, vai ser presidente de gabinete ministerial, né? No mínimo por 2 vezes. Uma das últimas ele já estava bem doente e ele morre em 1880, numa fazenda que ele tinha perto de Valença, bem idoso. E ele foi sempre muito amigo. Dom Pedro II e ele foi instrutor de hipismo e de esgrima do Dom Pedro II quando ele era bem pequeno. Então, desde aquela época havia um relacionamento próximo a eles, né? E o Dom Pedro II confiava muito nele. E ele vinha de uma época, o Duque de Caxias, que ele conheceu o que era o Brasil antes do Brasil se transformar no Império. Ele era um dos homens que acreditavam que efetivamente o Brasil se uniu e conseguiu criar uma ligação em volta do trono com pessoas fiéis a esse trono como ele e que conseguiram debelar todas essas revoltas do Brasil em torno da coroa do Dom Pedro II. Então, conforme ele morre, conforme outras pessoas que não tinham a vivência do que foi o Brasil antes de Dom Pedro II, e entra uma nova geração no poder, que essa nova geração começa a questionar para que a gente precisa do imperador, né? Então, conforme esses velhos vão morrendo, que eram bem ou mal o alicerce que Dom Pedro II teve, né, da menoridade até a maioridade, daí em diante, é que começa o questionamento a respeito do porquê se manter a monarquia no Brasil. E aí nós temos uma escalada, né, que nem eu falei, você tem em 1925 o Brasil homenageando ele com o Dia do Soldado. Quando ele morreu, ele foi enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Dom Pedro II esteve no velório dele, visitou ele várias vezes quando ele estava doente. E em 1949, você vai ter a exumação dele do São João Batista para ser enterrado no monumento, no mausoléu onde ele está hoje, que é na frente do antigo Ministério da Guerra, que é perto da Estação Central, na Praça da República, lá no Rio de Janeiro, tem um mausoléu com o corpo dele e com o corpo da mulher. E em 1962 ele passa a ser o patrono do Exército Brasileiro. Antes desse começo dessa construção dele como patrono, como soldado maior, tal, era o Marquês de Herval Osório. E aí é uma modificação, tanto política como pelo modelo militar, né? O Osório era mais descolado, era mais... ele era meio fora da casinha, sabe? Então, achavam que o Caxias, ele encarnava melhor um homem mais apto a seguir ordens, né? E aí, por isso, a gente vai ter a expressão, esse cara é um Caxias, por conta do Duque de Caxias, né? Que é aquela pessoa que é toda certinha, toda regrada, que cumpre as ordens dadas, que não contesta nada, né? Então esse é o Caxias, que é um paralelo com o Duque de Caxias. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.